Olá, aqui é o William Penteado do canal NutriSci e hoje eu irei comentar um pouco sobre os pequenos sinais da demência. De início, primeiro, o que seria a demência? Bem, demência dá para se definir como um conjunto de doenças essas que são diferentes umas das outras e que afetam de alguma maneira a memória, o raciocínio, o comportamento e também as atividades rotineiras dos indivíduos. Sendo que a mais famosa das demências que afeta a memória seria a demência do Alzheimer. Lembrando que o Alzheimer das demências, ele equivale a 60 a 80% dos casos de demência que são registrados. Para que você perceba que alguém irá tem uma tendência a desenvolver certos tipos de demência, você tem que atentar a certos detalhes sutis. Entre eles, os principais seriam a alteração tanto de comportamento quanto as alterações de humor dessas pessoas. São fatores que eles antecedem o declínio tanto do raciocínio quanto o declínio da memória, mas em geral o declínio cognitivo desses indivíduos. Para começar, e falando um pouco sobre algumas das principais mudanças nessas personalidades. Foi feita uma classificação pela Conferência Internacional da Associação para Alzheimer em Toronto no ano de 2016, onde eles classificaram da seguinte maneira: MBI e MCI. Lembrando que essas são as iniciais das siglas em inglês. Para, nesse caso, MBI, restrição comportamental leve, e MCI, restrição cognitiva leve. E foi informado pelo Dr. Ismail, que é um neuropsiquiatra bem famoso, que todos os casos onde você tem o MCI, ou seja, um declínio cognitivo, uma restrição cognitiva, pode ser ela leve ou até mais pesada, antes disso, você teve como um fator, em todos esses casos de MCI antes, tivemos um MBI. Ou seja, tivemos uma alteração no comportamento e também nos humores dessas pessoas que foram estudadas, desses pacientes. E assim, existem vários fatores que são interessantes de se atentar, mas os principais aqui, que eu acho interessante de vocês perceberem, é o relacionado ao humor. A pessoa ela pode apresentar confusão, ela pode ver em um lugar e se sentir perdida, desconfiada até mesmo de parentes, estes mais próximos, depressiva, uma pessoa mais apática. Essas pessoas elas apresentam uma certa tristeza em certos momentos. Pode apresentar um medo irracional, quase como uma espécie de síndrome do pânico. Elas podem apresentar uma ansiedade muito grande. Ela pode também ter o aumento ou a diminuição do apetite. Podem se aborrecer facilmente, até mesmo com atividades antes que eram prazerosas. Elas podem ter certa euforia, elas podem sentir um prazer exagerado, sentimentos fortes. Pode ter também alguns distúrbios motores em relação à função de você ter reflexos mais rápidos ou mais lentos. Uma desinibição. Exemplo, você está num grupo de amigos ou familiares e a pessoa simplesmente começa a tirar a roupa, sem motivo nenhum aparente e sem qualquer inibição. O abandono de atividades corriqueiras cotidianas. Exemplo principal, estudos. Uma pessoa que tinha o hábito de ler ou assistir vídeos sobre determinados assuntos, agora já não se interessa mais por isso. É uma atividade muito difícil para ela, passou a ser. O trabalho, ela acaba esquecendo de atividades, tem uma queda de produtividade bem grande devido aos lapsos, muitas vezes, de memória. O lazer, aquilo que dava prazer, deixa de dar prazer, se torna algo chato. A promiscuidade é algo que pode aparecer em certos casos de demência. Exemplo, você ter um desejo grande por diferentes parceiros,
você ter uma atração sexual por todos sem muito critérios, uma intensidade emocional muito exagerada, paixões extremas, depressões extremas por causa de pessoas, atração sexual absurda, vontade de ter relações com diferentes tipos de parceiros, até às vezes ao mesmo tempo. Temos também alguns sinais mais interessantes e comuns aqui. Lembrando que isso daqui, o que vai definir se é verdade ou não, se a pessoa está tendo uma tendência a desenvolver Alzheimer ou uma demência, é a frequência. Se acontece só de vez em quando, em qualquer um desses casos, então não há por que se preocupar. O discernimento, o raciocínio lógico, matemático pode ser afetado, a questão de lidar com números, o julgamento dessa pessoa, em termos de certo ou errado, também pode ser afetado. Ela pode, antes algo que sensibilizava, agora não sensibiliza mais. A questão da capacidade, uma diminuição da capacidade de focar em um ponto ou diferentes tipos de pontos. A questão de prestar atenção mesmo. A parte de refazer passos para achar um objeto, exemplo, ela perdeu uma chave. Se aconselha a qualquer pessoa que ela tente se lembrar dos últimos lugares que ela esteve, para que assim ela possa ter uma noção de onde possivelmente ela deixou. Uma pessoa com Alzheimer tem grande dificuldade por causa desse declínio cognitivo. A noção de tempo também é perdida em muitos casos, ou atrapalhada. Ela não sabe o dia da semana ou o dia do mês. Tem dificuldade para saber se estão ou na época do outono, do inverno, do verão ou da primavera. Problemas para definir a estação. A comunicação e a linguagem, vamos dizer assim, a pessoa não consegue desenvolver o raciocínio até o final. Ela começa uma conversa e simplesmente ela para, ou começa a falar sobre alguma coisa sem sentido, como se ela estivesse fugindo do tema antes conversado entre as pessoas. Ela também pode ter, se ela for um jornalista que trabalha muito com a escrita, ela começa a ter um declínio da qualidade dos textos, começa a fazer textos não tão coerentes, não tão coesos, até o ponto que ela simplesmente para de fazer a produção desses textos, porque exige uma força muito grande, coisa essa que antes era fácil, agora se torna difícil. Em relacionado à memória, que é o fator principal de destaque do Alzheimer em relação às demais demências, é que a pessoa ela esquece fatores recentes. Por exemplo, um amigo que foi apresentado, ou quer dizer, um conhecido, ou um amigo que tem algum parente que foi apresentado a essa pessoa, acaba por esquecer o nome muito facilmente desses indivíduos, ou até mesmo esquecer de alguma responsabilidade para o mesmo dia que foi passado para ela, alguma atividade do trabalho, alguma atividade extra familiar, um aniversário que está próximo, quase chegando, e mesmo assim a pessoa esquece. Em relação às responsabilidades futuras, atividades a longo prazo, relacionados a projetos de empresas, projetos sobretudo de atividades de faculdade, coisas que exijam um planejamento maior, a pessoa tem dificuldade. Ela não consegue articular bem com as informações. E em casos mais extremos, você pode ter até mesmo uma regressão. Então, a pessoa ela esquece de determinados períodos da vida dela. Exemplo, ela só se lembra do que aconteceu a partir do momento, por exemplo, ela nasceu até o período em que ela já é uma adolescente. Só que esquecendo também de familiares, como o casamento, os filhos, os pais, na condição mais velha deles. Então, ela esquece desses fatores, ou então ela retrocede no tempo até um período onde ela era criança, onde brincava com bonecas, casinhas, não tinha compromisso nenhum, ou ainda frequentava a escola. Isso é algo típico de pessoas com demência, que estão em um estado mais grave. A percepção visual, alucinações, delírios, distorção da realidade, não consegue reconhecer fisionomias, entre outros problemas. E, em geral, nem sempre essas avaliações desses sintomas, dessas sutilezas é válido. Quem tem que fazer isso é os familiares mais próximos da pessoa. Bem,
Por hoje é só, espero que tenham gostado. Obrigado.